Fala, amigo estudante, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a inércia, a primeira lei de Newton. As leis de Newton apresentam a relação entre forças aplicadas sobre objetos, a relação entre força e movimento. O estudo dessas leis é extremamente importante porque elas estão presentes em inúmeras situações do nosso cotidiano. A primeira lei de Newton é a inércia, e o enunciado dessa lei diz o seguinte: a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter o seu estado inicial. A aplicação de forças externas pode mudar a condição inicial do corpo. Vamos entender aqui a primeira lei de Newton por partes. A tendência de um corpo em repouso. Objetos que estão em repouso possuem velocidade nula. Então, a tendência de um objeto que está parado é manter-se parado. A situação desse objeto só vai ser alterada caso seja aplicada sobre ele uma força externa, uma força que venha de fora do objeto, de fora do sistema. Se uma força externa for aplicada sobre o objeto, então ele terá a condição de mudar o seu estado inicial de repouso e entrar em movimento. Agora, se um objeto estiver em movimento retilíneo uniforme, essa palavra uniforme está nos mostrando que a velocidade do objeto é constante, ela não é alterada em momento nenhum, ou seja, o objeto que executa movimento retilíneo uniforme não possui aceleração. A aceleração é a grandeza que determina a variação da velocidade, o aumento da velocidade ou a diminuição da velocidade. Como o movimento aqui é uniforme, a velocidade possui sempre o mesmo valor. Ela não vai nem aumentar e nem diminuir. Esse objeto em movimento retilíneo uniforme só terá a condição dele alterada, ele só irá entrar em repouso caso uma força externa atue sobre esse objeto. Essa é a lei da inércia. Objetos parados têm por tendência a permanecer parados. Objetos em movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante, têm por tendência manter o seu movimento. E as situações iniciais do objeto só serão alteradas caso haja aplicação de uma força externa sobre o objeto. Vamos utilizar um simulador interativo para entender um pouco mais a ideia da primeira lei de Newton? Nesse simulador interativo, nós temos uma caixa colocada sobre uma superfície. Entre a caixa e a superfície, nesse primeiro momento, não há atrito. Repare que não existe força de atrito nenhuma entre a caixa e a superfície sobre a qual ela foi colocada. Essa caixa está em repouso, o valor da velocidade marcado, 0. Por inércia, a tendência de um objeto em repouso é permanecer em repouso, a não ser que haja uma aplicação de uma força sobre o objeto que vai tirá-lo da condição de repouso. Então, ao aplicar uma força sobre esse objeto, ele começa a adquirir velocidade. E nós levamos o objeto até a máxima velocidade permitida aqui, 40 metros por segundo. Nesse momento agora, o objeto está se movimentando com uma velocidade que não varia, 40 metros por segundo. Essa velocidade nem aumenta e nem diminui. Ou seja, esse movimento é classificado como movimento retilíneo uniforme. E a tendência desse objeto é manter-se em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre ele, tirando da condição de movimento retilíneo uniforme, levando, por exemplo, ao repouso. Se nós aumentarmos o atrito, colocarmos atrito entre o objeto e a superfície, nesse caso um atrito de 61 newtons, você pode começar a reparar que a velocidade está diminuindo. Há uma redução no valor da velocidade e, com o passar do tempo, esse objeto vai ser levado ao repouso. A aplicação de uma força externa está tirando o objeto da condição inicial de movimento retilíneo uniforme e levando esse objeto para o repouso. A tendência do objeto é se manter em movimento, mas, nesse caso, existe a atuação da força de atrito, parando esse objeto. Esse simulador nos ajuda a entender um pouco mais a respeito da inércia. Um exemplo da ocorrência da inércia no nosso cotidiano é o uso do cinto de segurança.
Quando um passageiro ou um motorista estão dentro de um carro, por exemplo, a 100 km por hora, a velocidade do carro e do passageiro lá dentro é de 100 km por hora. Vamos supor que por algum motivo o veículo pare. Quando o veículo para, por inércia, a tendência do corpo de quem está dentro desse veículo é manter o movimento a 100 km por hora. Caso o indivíduo não esteja usando o cinto de segurança, ele será arremessado para frente e irá então se chocar com o para-brisa do veículo. O uso do cinto de segurança é importante porque, no momento de uma possível colisão ou de uma parada súbita do veículo, o movimento do corpo por inércia é impedido pelo uso do cinto de segurança. O cinto de segurança, então, é um exemplo de aplicação da inércia. Agora, será que existe algum número que represente a inércia para nós? Algum valor numérico que possa representar a inércia? A resposta para essa pergunta é sim. Existe um número que representa a inércia. A massa de um corpo é a medida quantitativa da inércia. A massa do objeto representa a dificuldade imposta por ele para que aconteça o movimento ou para que ele seja colocado em repouso. Vamos colocar um exemplo prático para você entender. Imagine que você quer empurrar um objeto que está inicialmente parado e esse objeto tem apenas 5 quilos. Então você vai fazer uma força para colocar esse objeto em movimento. Você vai concordar comigo que se o objeto tiver 500 quilos, a força e a dificuldade que você vai ter para colocá-lo em movimento é muito maior. Porque o objeto de 500 quilos resiste muito mais ao movimento do que um objeto de apenas 5 quilos. A massa é a medida quantitativa da inércia. Caso esses dois objetos estejam em movimento, imagine um objeto de 5 quilos em movimento. Para parar esse objeto, é necessária a aplicação de uma força. A força necessária para parar um objeto de 5 quilos é muito menor do que a força necessária para parar um objeto que se movimenta de 500 quilos, supondo que os dois objetos estejam, por exemplo, se movimentando na mesma velocidade. A massa representa a dificuldade imposta pelo objeto para entrar em movimento ou para atingir o repouso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima! Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Essa é a célebre frase formulada por Newton que foi publicada em seu livro Principia. Muita gente já ouviu falar sobre ela e alguns até ousam dar um sentido metafórico para a ideia que ela retrata. Mas a pergunta que eu faço é: você realmente entende a primeira lei de Newton? O que essa tal de inércia tem de tão especial? Ok, então o que tem de mais entender que um objeto que está parado quer ficar parado e que um objeto em movimento simplesmente quer continuar em movimento? Parece fácil interpretar as ideias contidas nessa lei, e hoje pra gente talvez até seja mesmo. Mas para que isso se tornasse algo tão palatável assim, a ideia é que muita gente trabalhou bastante ao longo de anos e anos. Isso até que se chegasse no ponto em que um cara como Newton conseguisse sintetizar tudo em poucas palavras. Um grande exemplo que nos ajuda a ver como essa ideia é de fato algo complexo e que dependeu de muita coisa para se desenvolver é voltar anos e anos atrás e entender como as primeiras pessoas a tratarem dessa problemática pensaram. Para Aristóteles, por exemplo, que viveu praticamente 2000 anos antes de Newton, o movimento dos corpos era dividido em duas categorias: o movimento natural e o movimento violento. As coisas que se movem por elas mesmas, tipo nós humanos e outros animais, possuíam um movimento natural. Os objetos que dependem de outros agentes para se mover teriam o que seria o movimento violento. Em um de seus registros, Aristóteles disse que ninguém pode dizer que um objeto, uma vez colocado em movimento, deveria parar em algum lugar. Pois, por que ele deveria parar aqui e não ali?
Assim, um objeto estará em repouso ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma coisa mais poderosa o impeça de assim o fazer. Repare como que isso se parece com o princípio da inércia. Mas na verdade é uma afirmação sobre a homogeneidade do espaço. Sobre essa ótica, se não houvesse nenhuma resistência, um objeto nunca pararia de se mover. Mas o lance é que isso levava Aristóteles a crer que o vácuo não poderia existir. Dessa forma, para Aristóteles, a ideia de movimento infinito era absurda. Indo mais adiante, se tudo que não tem movimento natural, tipo um objeto inanimado qualquer, como uma flecha, se encontra em movimento, isso significa que ela precisaria ser movida por alguma outra coisa. Porque se o objeto não possui em si mesmo a fonte do seu movimento, porque ele não tem movimento natural igual nós seres humanos teríamos, ele deve ter sido movido por algo, e não por ele mesmo. Então, por indução, Aristóteles invoca a ideia de que deveria haver, no final de tudo, um primeiro motor, que ele chama de Deus. Na lógica dele, é impossível mover um objeto sem tocar nesse objeto. E disso surge um problema. Como que uma flecha seria capaz de continuar se movendo depois de ser empurrada pela cordinha do arco? Para esse tipo de caso, Aristóteles tentou evocar algumas explicações, como o ar ser responsável por empurrar a flecha. Só que isso fazia ele entrar em contradição, porque o ar seria o causador tanto do movimento quanto responsável pela resistência ao movimento. Então, como que ele seria os dois? Por muito tempo, as ideias relativas ao movimento dos corpos não se desenvolveram muito. Então, vários anos depois, na Idade Média, começaram a fazer uma distinção entre cinemática e dinâmica. Dois nomes que vocês já conhecem. Acreditando que o movimento podia tanto ser estudado do ponto de vista da causa como do efeito. Daí desenvolveram um conceito de velocidade que poderiam atribuir um valor numérico e distinguiram velocidade de velocidade instantânea, e definiram movimento uniforme e uniformemente variado, coisa que nós já trabalhamos bastante no vídeo sobre movimento e velocidades. Jean Buridan foi um dos caras que apresentou uma teoria do movimento mais detalhada nessa época. Nela, o projetante, ou arremessador, é responsável por transmitir ao projétil uma qualidade permanente, que ele chamou de ímpetus, e que era responsável pela continuação do movimento do projétil ao longo da direção imposta sobre ele do início. Dessa maneira, ele atribuiu ao movimento uma causa interna e não externa. E para ele, esse lance do ímpetus funcionaria mais ou menos como um atiçador que, depois de ser retirado do fogo, mantém a sua qualidade quente, o que vai diminuindo lentamente. O ímpetus ainda difere do conceito de inércia por ser uma força motriz interna comunicada ao corpo. Mas repare que bonita é a maneira como uma ideia vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Kepler, anos mais tarde, foi o primeiro a finalmente usar a palavra inércia no estudo do movimento. Mas não para expressar a permanência do movimento ou o repouso na ausência de forças, e sim para afirmar que a matéria não começava a se mover por si mesma, e se ela tivesse movimento, ele não persistiria. No fim das contas, a inércia kepleriana expressa a crença aristotélica de que os corpos tendem ao repouso. Mas chegando nos trabalhos de Galileu, mais um nome muito famoso de uma pessoa brilhante que ajudou bastante a desenvolver vários elementos da física e do método científico, encontramos passagens onde o movimento é nitidamente tratado como algo extrínseco à natureza dos corpos. Assim, movimento e repouso são tratados como estados de um corpo, e isso põe fim naquela distinção aristotélica entre as coisas. Galileu interpretou o movimento como um tipo de ser e não como um processo igual Jean havia interpretado com aquela ideia de ímpeto, por exemplo. Ele afirmou que o estado de movimento persevera e não precisa de um agente para isso. É um esboço de alto nível da ideia que nós temos hoje de que um objeto parado tende a ficar parado e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas um dos fatos que nos impede de bater o martelo de que essa seria a lei de Galileu e não de Newton é que hoje todos os termos usados na física são muito bem definidos. Mas isso só aconteceu depois de Newton. Até Galileu, por exemplo, não existia uma definição exata que diferenciava alguns termos como força, momento, ímpetus e etc. Newton foi quem realmente conseguiu atribuir sentido físico a essas coisas, dando um fechamento matemático extremamente necessário para que os conceitos de fato fizessem sentido. Um objeto qualquer, seja uma bola de boliche, um navio, uma formiguinha ou até mesmo você, tem uma tendência ao repouso ou à permanência do movimento. Entender todo o conceito por trás da primeira lei de Newton significa entender que a inércia, ou essa tendência, tem uma relação direta entre quantidade de massa e movimento. Imagine uma comparação entre um navio e uma formiga. Ambos estão parados e você quer colocá-los em movimento. Os dois casos vão oferecer resistência a sair do repouso, porque por inércia eles têm a tendência de permanecer em seu estado parado. Mas o navio vai oferecer muito mais resistência a sair do repouso porque ele tem muito mais massa.
Se ambos já estivessem se movendo, eles teriam a tendência de continuar o seu movimento. E, na ausência de forças externas, eles simplesmente continuariam a se mover com uma velocidade constante e em linha reta. Você, com suas próprias mãos, não seria capaz nem de fazer cosquinha no navio. Ele simplesmente continuaria a se mover, talvez a água te ajudaria um pouco com o atrito e, quem sabe, o ar também. Mas ainda assim, o navio continuaria a se mover por um bom tempo. Já no caso da formiga, a simples resistência do ar já seria capaz de alterar o seu movimento. E quem sabe até um leve sopro já seria o suficiente para fazê-la parar ou sair voando por aí. Eu acredito que a parte mais difícil de toda essa história é entender que na ausência de forças, ou sobre uma força resultante nula, um corpo sempre ficará parado ou em movimento retilíneo uniforme. Isso porque na nossa vida estamos sempre lidando com forças de atrito, com superfícies, resistência do ar e outras forças. Outra coisa importante é notar que o grande salto de Galileu sobre o olhar de muitos autores é que ele deu uma nova visão ao estudo da natureza, que passou a ser examinada de maneira muito mais ativa ao invés de passiva. Aristóteles, por exemplo, realizou muitas observações, mas não experimentação, que é o elemento que faz toda a diferença na ciência. Mas o ponto principal é, essa ideia aparentemente simples, que hoje nós gastamos alguns segundos para ler e no máximo algumas aulas para entender, foi fruto de séculos de trabalho. Entender que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele, nos permitiu melhorar inúmeras tecnologias de maneiras que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como, por exemplo, uma pequena e importantíssima mudança que tornou os carros muito mais seguros. Vocês se arriscam a dizer qual? Tudo bem que existem muitas melhorias que têm relação direta com a primeira lei de Newton. Assistindo a alguns vídeos de testes de batidas do passado e do presente, já dá para termos algumas ideias bem legais de algumas delas. E com essa vastidão de opções para palpitar, eu arrisco dizer que muitos de vocês estão pensando em grandes mudanças estruturais dos carros, como lataria, airbag, cinto e outras coisas. Mas eu estou falando de algo muito mais direto. Muitos carros antigos, como os primeiros Fuscas do passado, simplesmente não tinham um encosto de cabeça. E esse pequeno detalhe foi responsável por inúmeras lesões no pescoço de motoristas e passageiros. Isso porque, dependendo da forma como um carro sofre uma colisão traseira, o impacto é sentido direto no pescoço, e a seriedade da lesão pode ser grande. Imagine que você está parado no trânsito em um carro cujo banco não tem encosto para a cabeça, e de repente vem um outro carro com grande velocidade e pá, colide com a sua traseira. A princípio, o seu carro estava parado, e com ele você também. Mas do nada o seu carro começou a se movimentar bruscamente para frente. Pensando um pouco nas ideias por trás da primeira lei de Newton, fica fácil perceber que o seu corpo tem a tendência de ficar parado. Mas como o banco empurra seu corpo para frente, ele começa a se mover, sem muito mistério. Só que como não há um encosto de cabeça para empurrar o seu crânio junto com o resto do corpo para frente, por inércia, a sua cabeça tende a ficar parada e como resultado você sente um tranco no pescoço. Dependendo da velocidade, esse tranco pode trazer sérios riscos para a coluna. Esse foi um problema clássico da engenharia que precisou passar pelas mãos da análise de qualidade e melhoria contínua e envolvia uma pequena parte de um conceito que hoje pra gente é básico. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e só sairá desse estado se uma força resultante diferente de zero surgir sobre ele. Esse conceito é extremamente importante e foi só o primeiro vídeo do capítulo. Então, esperem, cliquem ali, vão ver o próximo vídeo que ainda nós temos mais coisas para tratar nesse capítulo. Vejo vocês nos próximos vídeos.